tinha nem condição de fazer esse programa aqui, porque eu estou com uma dor de estômago e enjoo incríveis. Acabei de ligar para o médico agora e ver o que eu faço. Também eu tomo não sei quantos remédios aí, muitos remédios, e na verdade nem sempre eu acordo muito bem, nem sempre eu acordo muito legal. O princípio do dia, para mim, é a pior fase que existe durante todo o dia. Não dá para reclamar, porque tem muita gente realmente muito mal e passando muito mal e numa situação muito difícil. Eu até sou grato a Deus que me deu a possibilidade de estar aqui entre vocês depois de muitos perrengues da minha vida. Falando nisso, o assunto hoje é o transplante realizado no Hospital Albert Einstein do Fausto Silva. Em primeiro lugar, eu espero que, de uma forma humanitária, o Fausto esteja muito bem, que ele se recupere, que ele consiga ter uma sobrevida legal com o coração novo que está batendo no peito dele. Em segundo lugar, a reação que você teve, que a maioria das pessoas teve, eu tive também. Eu achei que foi muito rápido o transplante do Fausto Silva. Eu achei que, na realidade, ia esperar muito mais. Eu não entendo nada de fila de transplante, eu não sou especialista. Então, a primeira reação que eu tive o cara para conseguir uma consulta no SUS de um exame normal demora não sei quantos meses, e se ele perder a consulta, vira ano. Consulta de qualquer coisa. Cirurgia, tem um monte de cirurgia à espera para ser realizada no SUS. Foi a primeira reação que eu tive. Eu não sou falso, vou dizer a verdade. Falei, passaram o cara na frente. Foi a primeira reação que eu tive. E aí, como eu não entendo do assunto, eu liguei para o Dr. Calil, que é uma das maiores autoridades em coração do Brasil e do mundo. Para mim é do mundo, para mim é o melhor que tem, porque ele salvou minha vida pelo menos 2 vezes, quando implantou 5 stents no meu coração e depois implantou mais um quando eu tive um infarto posterior. E não foi pelo SUS, foi tudo particular. Foi tudo de maneira que eu usei o plano de saúde que eu tenho, que é uma barbaridade, o preço, e paguei e pronto, acabou. Então, eu não posso analisar como é que é o atendimento do SUS, porque eu não uso o SUS. Gostaria muito de usar, mas não uso. Não uso porque eu acho que usar o SUS é você tomar o lugar de alguém que está na fila para o SUS ser usado. Eu até tenho uma ideia de que todo político que seja eleito, desde Câmara até o Congresso Nacional, seja obrigado a se tratar pelo SUS durante o mandato dele. Porque aí vai virar o melhor sistema público de saúde do mundo, você não tem a dúvida. Quanto ao aspecto, porque é uma porcaria, voltou a ser, salvou gente pra caramba durante a pandemia, porque muitos países, como os Estados Unidos, o presidente Barack Obama até lutou por isso, né, para que houvesse o sistema público de saúde nos Estados Unidos, o Obamacare, e não conseguiu. Tá? De repente tem lobby contra isso e daí por diante. Aí isso é problema deles. Mas o nosso sistema público de saúde, com grana injetada e mesmo com roubalheira pra caramba, com respiradores e coisas que tais, né? Respiradores, né? Que foram usados, muita gente fraudou, equipamentos de proteção aos médicos e enfermeiros, muita gente fraudou, OASs que entraram no meio do caminho, fraudulentas. Isso tudo aconteceu durante a pandemia. Eu achei que não fosse acontecer, porque, de repente, eu achei que o ser humano não fosse se aproveitar de gente morrendo para ganhar grana sobre isso. Não é verdade? Bom, enfim, aconteceu, e mesmo assim o SUS, com dinheiro injetado pelo Ministério da Saúde, ele conseguiu sobreviver e conseguiu, de uma forma brilhante, salvar milhões de pessoas que poderiam ter morrido a mais aqui no Brasil. Foi quase que impecável a atuação desses médicos e enfermeiros. Bom, agora cortaram pela metade, acho que a contribuição do governo para o SUS, o que eu acho um erro total, é uma barbaridade. Acho que o governo tinha que investir cada vez mais no seu sistema público de saúde. Até os países que não têm estão pensando em ter um sistema público que sirva na primeira linha de defesa
de uma nova pandemia que muita gente prevê que aconteça um dia e não muito lá na frente. Bom, passado o susto, né, primeiro de que eu pensei que uma operação de transplante fosse uma coisa, eu fiz uma operação de pâncreas que demorou de 7 a 8 horas, acho que até mais do que isso, demorou de 7 a 8 horas, foi há muito tempo atrás, mas até hoje eu fico apreensivo com essa operação. Hoje, quando eu tive essa dor de estômago, foi muito parecida com a dor que eu tive quando eu tive que tirar um tumor do pâncreas, e o pâncreas não é um órgão tão grande, é pequeno, então eu não tenho metade dele. Claro que eu fico cabreiro, como todo mundo fica, porque câncer no pâncreas é um dos mais agressivos que tem. Tem muita gente que sobreviveu, eu sobrevivi ao tumor, dou graças a Deus, e está tudo certo, mas foi particular. Quanto à questão do transplante do Fausto Silva, diz que demorou 23 dias. Eu pensava que fosse demorar muito mais, porque todo mundo diz que não tem órgão, que falta coração, que falta pâncreas, que falta fígado. A gente faz até campanha para doação. Então, para mim, eu vou ser sincero com vocês, achei que a coisa tinha acontecido rápido demais. Conversei com o Calil, falei com o Dr. Calil, e ele me disse que estava dentro da normalidade, que no transplante de coração, que é ligado ao SUS, o sistema é inviolável, que não passa ninguém na frente de ninguém. Não passa. Isso foi o que disse o Calil. Liguei para ele agora, para ele conversar comigo agora, mas ele está exatamente entrando numa reunião do Conselho do INCOR. Ele me disse que terminada a reunião, ele me liga e podemos falar sobre o assunto. Ele vai falar hoje à tarde no Brasil Urgente sobre o assunto. Já fizeram várias matérias mostrando que o sistema é inviolável. Eu, como não sou médico e não entendo do SUS, o que eu entendo é que o SUS não atende muita gente que devia atender. Isso eu entendo. O que tem de todo dia reclamação do SUS aqui é impressionante. É de gente que morre dentro de hospital que não é atendido, porque a médica disse que estava cansada para atender, consultas que não são feitas e consultas que podem salvar vidas se o cara marca para 6 meses, 7 meses, 8 meses, 3 meses. Ou eu estou errado no que eu estou falando aqui? É isso que eu conheço do SUS hoje, que precisa de nova injeção de dinheiro para que possa atender, inclusive, milhares de pessoas que ficaram na fila por causa do coronavírus. Isso criou uma bolha que já era ruim para ser atendido pelo SUS. Imagine agora. Então, de repente, você vê um cara que consegue um transplante em 23 dias, eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Liguei para o médico me disse, garantiu que o sistema é inviolável. Eu tenho que acreditar no que o médico me disse, mesmo porque foi o médico que salvou a minha vida, e nunca foi pelo SUS, foi particular, mas salvou a minha vida. O Calil é um defensor do SUS, ele acha que o SUS, se tiver recursos, salva muita gente. Ele não só acha, como tem certeza disso. Eu estou esperando terminar essa reunião do INCOR para falar sobre isso. Porque só essas autoridades podem dar para você a perspectiva do que acontece numa fila de transplantes. Não é? Só essas autoridades podem passar para você de uma forma mais significativa e com conhecimento de causa, de que tudo é realizado dentro da regra e dentro da lei. Agora, que é difícil acreditar que é difícil acreditar. O sistema público de saúde hoje, infelizmente, de novo voltou a ser abaixo daquilo que o povo espera. O que eu posso falar? É verdade, não é? É verdade, eu elogiei pra caramba o SUS, todo mundo elogiou o SUS, o mundo elogiou o SUS durante a pandemia. Mas se vocês estão lembrados disso, eu estou, porque eu tenho não só corpo de elefante, mas memória de elefante. Momentos antes da pandemia, o que acontecia era de gente morrendo em corredores de hospitais, era de gente esperando para ser atendido, era de gente que não tinha cirurgia de urgência marcada, cara que morria na porta do hospital, na entrada do hospital e daí por diante. Não é? Com a sobrecarga do sistema, de repente o SAMU é acionado e não vem. E a pessoa morre na rua. Outro dia um cara morreu em frente ao hospital, porque o hospital disse que tinha que acionar o SAMU do outro lado do quarteirão. Então como é que você pode acreditar que uma cirurgia
que demanda realmente habilidade, capacidade e demanda órgão, e um órgão importante como o coração, à primeira vista, como é que você vai acreditar, botar na cabeça do povo que tudo é feito dentro da legalidade e não pelo dinheiro? Não dá para você fazer com que o povo acredite nisso, só tem um jeito. É a resposta científica, a resposta de quem é médico, de quem tem capacidade para dizer e afirmar e assinar embaixo que o sistema é inviolável. Imediatamente eu tive a mesma reação que muita gente está tendo agora e liguei para o médico e o médico me garantiu que, no caso de transplante, qualquer transplante feito pelo SUS, principalmente o transplante de coração, a lista é inviolável. Dizem até que tinha um cidadão que ia receber esse coração da prioridade, do caso do Faustão, não é? Mas a equipe dele dispensou, não sei porquê, acho que normalmente às vezes não há compatibilidade, aí o primeiro da lista abre mão para o segundo da lista, é verdade que ele era o terceiro da lista. Verdade que também 1/3 dos transplantes, segundo o Joel me passou agora, foram realizados nesse meio período em que o Faustão foi operado, e foi antes de 30 dias. Foi antes de 30 dias, o dele acho que deu 23 dias a partir do momento em que foi declarada a necessidade de cirurgia. É interessante que eu me lembro que eu ouvi essa notícia mesmo com força na última semana, né? Eu não ouvi isso há 20 dias, eu ouvi na última semana. Mas disse que o pedido já estava solicitado há exatos 23 dias. E que pelo menos outros 7, 8 corações foram implantados antes do dele. Foram transplantados antes do dele aqui em São Paulo. A única coisa que eu posso fazer é confiar na palavra de uma pessoa que eu confio, que é o Calil. E confiar na palavra de todos os médicos que estão falando da mesma coisa, que esse sistema da realidade inexpugnável e que a lista não é furada. É isso. O que eu disser, além disso, seria maldade minha. Eu não posso aqui dar uma opinião de uma coisa que eu não tenho certeza do que porque eu estaria sendo insano. Ah, mas a rede social está falando, se dane a rede social, o que eu posso fazer? O que eu tenho que fazer como jornalista é checar os fatos. Eu chequei e a pessoa em quem eu confio, que é um grande médico, me disse que tudo foi feito dentro da mais perfeita ordem. Ah, mas Datena, eu não acredito nisso, aí é problema seu. Eu não vou botar na sua cabeça que é verdade o que você não acredita. Essa não é a minha função. Minha função é dar fatos para você. Se você confiar nos fatos que eu levantei, está tudo certo. Se você confiar no que as autoridades médicas estão dizendo, está tudo certo, mas não sou eu quem vou mudar a sua opinião, não. Eu nunca fiz isso, de tentar mudar a opinião de alguém. Eu dou fatos, dou a minha opinião sobre isso e sobre aquilo, não me abstenho de dar a minha opinião, a não ser em coisa que eu não sei. Como é que eu posso falar do negócio que eu não sou perito em lista de transplantes, se de repente eu posso cometer até um crime aqui, falando uma coisa falsa, divulgando uma fake news. A informação que eu tenho é que tudo foi feito dentro da maior legalidade possível. Agora, é claro que as pessoas estranham, é claro que muita gente não acredita, porque o sistema de saúde do SUS não funciona para muita gente que está me ouvindo agora aqui. Tem muita gente que bateu a cara na porta do hospital, chegou 5 minutos atrasado e de repente o cara falou assim, volta daqui 3 meses, 4 meses, ou então remarca para daqui 4, 5 meses, porque você chegou atrasado. Aconteceu isso semana passada, semana retrasada. Aconteceu de uma menina que nós demos aqui morrer dentro de um hospital estadual, porque a médica disse que estava cansada, depois ela percorrer 5 hospitais municipais, caiu no Mandaqui e a criança morreu, de 2 anos de idade, com a avó desesperada, pedindo para que fosse atendida. Então, é isso. Mais tarde o Calil deve falar, ele entrou numa reunião no Conselho nesse momento, e se não falar nesse programa, vai falar no Brasil Urgente, porque a entrevista já está combinada para hoje à tarde.
No mais, eu repito, de uma forma humanitária, espero que o Fausto se recupere e que viva a sua vida muito bem. Mas acho também que os esclarecimentos necessários à população têm que ser dados. Não por mim, né? Não por ninguém que não seja da área, mas isso tem que ser muito bem explicado, porque para a população, pelo visto, a coisa foi muito rápida, andou de uma maneira muito rápida e não deveria ser assim no ponto de vista da maioria das pessoas que estão se manifestando em rede social, mas tem gente em rede social que ataca as pessoas de graça, tem gente em rede social que ameaça de morte, tem gente em rede social que quer que as pessoas morram, tem gente em rede social que acha que o cara, porque tem dinheiro, tem que morrer, tem que ser assaltado, tem que... Não é assim, a vida não é assim. A vida é igual para todo mundo. Eu já tive pouco dinheiro, ganhei bastante dinheiro, perdi tudo que eu tinha, recuperei uma parte do dinheiro que eu tinha, e quando eu perdi quase todo o dinheiro que eu tinha, eu não morri e nem sobrevivi por causa disso. Tá? O dinheiro que eu consegui recuperar, claro que me deu condição de não pelo SUS, mas particularmente pagando um plano de saúde que eu pago há muito tempo, faz zilhões de anos que eu pago esse plano de saúde, que é individual, me desse condição de ser operado e sobreviver. Claro que nesse aspecto, quem tem plano de saúde e bom, leva vantagem sobre quem não tem. Agora, eu pensei que o SUS fosse sair da pandemia super, hiper fortalecido, porque provou que é importante. Não saiu. Está faltando remédio em tudo quanto é lugar que você procura, em AMAs, UPAs e daí por diante, posto de saúde. Está faltando remédio, não tem remédio essencial. Eu gasto R$2.000 para me manter vivo com insulina. Tem gente que não consegue insulina. Eu, por exemplo, se eu ficar sem tomar insulina uma semana, provavelmente eu tenho um ataque cardíaco ou um AVC ou vou morrer. Mas eu tenho grana para comprar insulina. Eu podia ter entrado no programa do governo e podia ter pego aí insulina de graça. Não faço isso porque eu sei que tem muita gente na fila que está esperando lá a insulininha de todo dia, porque senão morre. Quanto ao transplante, não é escolha. Né? Transplante tem que ser pelo SUS. E me garantiram que a lista é inexpugnável e inviolável. Agora, acho sim que as autoridades deviam reforçar isso, mostrar isso e serem transparentes a esse respeito. Porque o povo tem o benefício da dúvida. Você vê todo dia notícia de morte em frente de hospital, notícia de gente que perde visão, que perde movimento dos braços, que tem pés e de pernas amputados, ou por falta de atendimento errado. Então como é que você quer que o cara acredite que em 23 dias o sujeito colocou um coração novo? É quase que impossível você fazer com que as pessoas acreditem nisso, a não ser com autoridades competentes que mostrem com a transparência necessária que tudo foi feito dentro da mais perfeita ordem e pelo que eu levantei foi. Eu estou te dando fato. Estou te dando um fato baseado num cara que eu confio muito que salvou a minha vida. O cara não iria mentir para mim. Não é? E é um defensor do SUS e acha que o SUS é o caminho para salvar você. Então, senhoras e senhores, o fato que eu apresento a vocês é o que eu levantei. Não é? Ah, mas da Atena eu não acredito nem em você e nem no médico, aí é problema seu. Aí eu não posso fazer nada. Eu não vou mudar a sua opinião. Eu só estou trabalhando como um jornalista tem que trabalhar. O cara vai lá e levanta o fato, apresenta a você. Se você quiser acreditar, tá tudo certo, senão o que eu posso fazer? Quem não acredita que se exploda, ou que vá procurar outras fontes e que tenha aí a noção do que realmente aconteceu. Agora que há necessidade de cada vez mais explicações, há. Porque todo dia a gente vem falando aqui, e principalmente por causa do Fausto, que é um cara famoso, que há necessidade de doação de órgãos. Tem até campanha da Band sobre isso. Está entendendo? Então, eu acho que é necessário que se faça a explicação e o mais rápido possível, que todo mundo dê explicação. Me disseram que a Rede Globo fez uma matéria ontem,
no Fantástico. Eu não sei porque eu não assisto a Globo, eu realmente não vi. E não é porque eu não assisto a Globo, eu não assisto quase nenhuma emissora de televisão. Eu dou notícia o dia inteiro e não quero mais ver notícia depois de 24 horas dando notícia. Então, também não vi esse programa da Globo e não quero ver. Mas a Globo não é a fonte oficial de informação. Tem bons repórteres, tem bons jornalistas, tem. Eu acho que todas as emissoras, todos os sites estão tentando ouvir autoridades para explicar o que aconteceu. Porque num país onde o cara morre porque dá um tropicão, o dedão infecciona, ele não é atendido pelo SUS, como é que o cara vai acreditar que, de repente, um coração foi arrumado em 23 dias? Não vai acreditar mesmo. Só que esta parece ser, e pelo que o médico me disse, é a regra do jogo e ela é inviolável. Não é? Eu gostaria que todo mundo que recebesse um coração fosse divulgado que o cara recebeu o coração nos próximos dias e são pessoas iguais, né? Que a escolha foi por prioridade se o cara ia morrer ou não ia morrer, não por causa de CPF, mas sim de RG. Repito, acredito na minha fonte, acho que a minha fonte está correta e não tenho mais o que falar sobre isso. Espero que mais autoridades venham a público, porque há necessidade desse país, que tem falcatrua pra caramba. Esse país aqui é o país do jeitinho brasileiro, entendeu? Então todo mundo tem o benefício da dúvida mesmo. Eu levantei fato e estou dando fato para você. Eu confesso que na hora não acreditei que era possível isso. Quando o médico que salvou a minha vida me disse que era, e ele falou com a maior tranquilidade. Ele tinha me dito, dias antes que eu liguei para ele, falei, olha, eu estou preocupado porque o Fausto vai fazer um transplante, queria saber como é que é essa história de transplante, porque, pô, cirurgia que eu fiz demorou 6, 7 horas de pâncreas, pô. Imaginei que fosse um negócio demorado pra caramba, e demorou 2 horas e meia. O Calil me disse assim, Datena, hoje um transplante é realizado de uma maneira normal e corriqueira, claro que com todas as possibilidades de dar certo ou errado, o coração é um órgão vital e daí por diante. Mas ele falou, isso é feito com a mais perfeita segurança e tal, e aconteceu. Foram 2 horas e meia de cirurgia. Para mim, demorava umas 12, 13 horas. Então, eu já ia comentar errado sobre um fato que eu não conheço. Por isso que, de novo, eu liguei para ele e perguntei se estava correto ou não esse transplante do Fausto em pouco tempo, no que a maioria das pessoas que não conhece o procedimento achou. E ele me disse que era correto, eu vou acreditar na palavra dele, só espero que haja mais explicações por parte das autoridades para que a população insatisfeita com o sistema público de saúde fique esclarecida sobre o fato, né? E que muita gente que está na fila não desanime, porque quem tem problema, principalmente de coração, tem pressa. Se desanimar, o coração é um órgão que ele é mais afetado por sentimentos do que qualquer outra coisa. Se de repente a pessoa desanimar, eu sei lá também quais são as consequências desses fatos todos, né? Eu achei que eu estava com o coração legal quando eu fui fazer uma operação, fiz um exame de rotina para fazer essa operação de hérnia e de repente o Calil descobriu que eu precisava de 5 stents. Nem eu sabia disso e cogitaram até abrir o meu peito para colocar ponte de safena. Depois disso ainda tive um infarto, sobrevivi ao infarto, tenho 6 stents, talvez tenha que colocar mais um stent. Não sei se eu tivesse no SUS eu conseguiria um stent tão rapidamente, porque stent é caro pra cacete, custa muito caro. Não sei se eu conseguiria tão rapidamente esses stents. Agora sei também de pessoas que precisaram de stents no SUS e colocaram a mesma quantidade de stents que eu coloquei e isso lhes salvou a vida. Bom, era isso que eu tinha que dizer para vocês sobre o fato do Fausto Silva e de uma forma humanitária. O que eu quero mesmo é que ele se recupere e fique bem de saúde, como milhares de pessoas que aguardam o coração
ou outro tipo de órgão num sistema que é considerado um dos melhores sistemas de cirurgias do mundo, que é o transplante. E deve ser mesmo, porque eu, quando era menino, com 26 anos de idade, eu era menino, muito novo, eu fiz uma matéria sobre um transplante de rins realizado lá em Ribeirão Preto. Na verdade, de rim, porque foi uma irmã, foi intervivos, uma irmã doando para outra. E foi um negócio emocionante. De repente o cara vai, abre a pessoa que vai receber o órgão, abre a outra que vai doar o órgão, vem com o órgão numa tigela com uma substância chamada aquatela, que é para conservar o órgão, é transplantado e acompanhando tudo isso. E de repente, quando o órgão é transplantado, ele já começa a funcionar no lugar de um órgão que não funcionava há anos. É uma coisa impressionante, você fica impressionado. Agora, vamos esperar que durante o dia todo a gente possa mostrar matérias, que as pessoas acreditem nas matérias que serão mostradas, que as autoridades se manifestem sobre isso e que deem a segurança de que no meio de um país em que tem muita mutreta, isso não foi mutreta e que foi dentro da normalidade, que a lista de transplantes é inviolável. Porque se a gente perder confiança até nisso, eu não sei no que mais a gente vai confiar. Sinceramente, eu não sei. Bom,